Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez para os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora no nosso canal, é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando nesta noite, meus irmãos, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas misericórdias, que me alcançou mais um dia. E é por isso que eu estou aqui, meus irmãos, para mais uma vez apresentarmos o momento da ministração da palavra do Senhor nosso Deus. O Senhor tem uma palavra, meus irmãos, para o nosso coração nesta noite. E a minha Bíblia já se encontra aqui aberta no livro de Efésios 6 e no versículo 13 a seguir para a nossa meditação, que vai falar a respeito da armadura de Deus. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra, ela é fiel e verdadeira para o nosso coração nesta noite. E se a palavra do Senhor, meus irmãos, está dizendo para nós que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, se existe uma armadura, meus irmãos, é porque existe uma batalha. Quando a palavra do Senhor nosso Deus vem falando, meus irmãos, a respeito das armaduras, vem falando a respeito ali da nação de Israel, quando aquele povo saía, meus irmãos, ali para a batalha, eles saíam ali para as guerras, para as pelejas. Os soldados ali dos exércitos, eles vestiam aquela armadura, meus irmãos. Nós sabemos que eles usavam ali o capacete, eles usavam ali a couraça, eles usavam ali o escudo, a espada. Todos eles tinham essas armaduras, meus irmãos. Eles não poderiam ir para a batalha, para a guerra, se não estivesse vestido a armadura. Porque não tinha, meus irmãos, como um soldado lutar numa batalha sem as armaduras. Eles tinham que estar preparados, vestidos as armaduras de guerra para poder guerrear. Porque senão, meus irmãos, seria um alvo muito fácil para o seu inimigo tirar ali a sua vida. E a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, ela vem falando conosco a respeito das armaduras de Deus, que nós também, meus irmãos, aqui sobre esta terra, nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus, porque a nossa luta, meus irmãos, aqui, ela não é uma luta física, como ali o exército da nação de Israel, naqueles tempos de guerra, eles usavam. As armaduras deles ali era física, eles tinham que colocar mesmo as armaduras. Mas para nós, meus irmãos, aqui, as armaduras nossas, ela é espiritual. Porque as nossas lutas, meus irmãos, aqui, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela não é contra pessoas, mas ela é contra a potestade do mal.
O nosso inimigo, meus irmãos, o nosso adversário, ele é invisível. Nós não podemos ver ele com os nossos olhos naturais. Podemos ver assim, sentir no espírito. E a nossa luta, meus irmãos, aqui, a nossa batalha, ela é contra as hostes espirituais da maldade. O nosso inimigo, meus irmãos, ele é alguém contra nós. Ele é alguém contra a nossa vida, ele é contra a nossa casa, ele é contra a nossa família. E quando nós, meus irmãos, nos colocamos para pelejar, para guerrear pela nossa família, pela nossa casa e pela nossa família, nós temos, meus irmãos, que estar vestido com as armaduras de Deus. É isso que a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo para o nosso coração nesta noite. Quantas mães de família, quantos pais se colocaram na luta, na peleja para guerrear em favor dos seus filhos, em favor das suas filhas, em favor de neto, em favor de alguém da família. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos colocamos em batalha para pelejar por alguém, até mesmo, meus irmãos, em oração, na oração intercessória, é também uma batalha, meus irmãos. É uma batalha muito grande, não é fácil para o intercessor estar buscando o Senhor nosso Deus. Nós enfrentamos batalhas muito grandes, meus irmãos, para poder estar aqui todos os dias apresentando a palavra do Senhor nosso Deus, porque a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta, meus irmãos, ela não é contra o nosso irmão, ela não é contra a nossa irmã, ela não é contra o nosso parente, contra filho, contra filha, contra esposa, não. Ela é espiritual. O nosso adversário, meus irmãos, ele tem anos e anos e anos de experiência. Ele conhece, meus irmãos, cada um de nós. Ele é paciente, ele fica ao derredor, a palavra do Senhor diz isso para nós. Ele fica ao derredor de nós, ele fica examinando a nossa vida, ele fica olhando, meus irmãos, as nossas falhas. Ele fica olhando aonde ele pode entrar, procurando uma brecha, meus irmãos. Porque o nosso adversário, ele não precisa de uma porta, de um portão aberto para ele entrar, não. A única coisa que ele precisa é de uma brecha. E se ele encontrar, meus irmãos, essa brecha em nossas vidas, ele vai entrar, meus irmãos. Ele vai entrar e é só Deus para poder operar, meus irmãos, para nos dar vitória. Mas a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que estar com nossos pés calçados. Nós não podemos, meus irmãos, andar descalço. Você já viu uma pessoa descalça e muito longe? Ela pode até andar, meus irmãos, um pouco aí descalço, mas vai ficar com seus pés tudo ferido, tudo cheio de bolha e não vai conseguir caminhar muito longe. E assim somos nós, meus irmãos. Nós temos que estar calçado. Nós temos que estar calçado na preparação do Evangelho da Paz. Os nossos pés, meus irmãos, têm que caminhar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. De acordo com a palavra do Senhor. Não é todos lugares, meus irmãos, que nós podemos estar. Não é todos lugares que os nossos pés podem ir, não. Nós temos que ser guiados em tudo pelas mãos do Senhor nosso Deus. Então nós temos que estar calçado, meus irmãos. Quando a palavra do Senhor fala de calçado, nós temos que estar calçado também. Mas está falando das armaduras espirituais que nós temos que estar vestido. Nós temos que ter, meus irmãos, o capacete. O capacete protege a nossa cabeça, protege a nossa mente dos dados inflamados do maligno, aquilo que o nosso adversário lança na nossa mente, meu irmão, como pensamento, e vem como pensamento lançado pelas mãos dele. Então nós temos que estar com a nossa cabeça protegida, a nossa mente, meu irmão, tem que estar com capacete. Nós temos que estar com a nossa mente protegida. A palavra do Senhor nosso Deus fala também da couraça da justiça. A couraça é algo, meu irmão, que protege o peito, que traz proteção para o nosso coração. Não é tudo, meus irmãos, que nós podemos carregar no nosso coração. Nós temos que ver
examinar, meus irmãos, nosso coração. Não podemos deixar que nada que não provém do Senhor nosso Deus entre dentro do nosso coração. Não podemos carregar mágoa, não podemos carregar ódio, não podemos carregar nada, meus irmãos, daquilo que vai contra a palavra do Senhor nosso Deus em nosso coração. Então a couraça, meus irmãos, ela protege o peito, é um peitoral que protege o peito e protege o coração. A espada que o soldado carregava na sua mão era para ele lutar contra o seu adversário, mas a espada nossa, meus irmãos, é a espada do Espírito, é a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Nós temos que ter na nossa mão a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, para que nós possamos, meus irmãos, lutar contra o nosso adversário. E a nossa luta contra ele, meus irmãos, ela é espiritual. Então você, meus irmãos e minhas irmãs, que tem se colocado em batalha, que tem se colocado na peleja, que tem se colocado na brecha para lutar pela tua família, para lutar pelo teu filho, para lutar por aqueles que você conhece, que você sabe que precisa de alguém lutando, pelejando ali para que essa pessoa venha ser liberto pelas mãos do Senhor. Se prepara, meus irmãos, nesta noite, se prepara com toda a armadura de Deus, para que você possa resistir, para que você possa lutar, meus irmãos, e ter vitória contra o nosso adversário. A palavra do Senhor nosso Deus nesta noite é fiel para o nosso coração. Outra arma, meus irmãos, que nós temos que ter, que todos aqueles que lutam em batalha, que estão aqui batalhando pela sua família, que estão guerreando pela libertação do seu filho e da sua filha, é a oração, meus irmãos, é a perseverança na oração. Nós temos que orar, meus irmãos, todo o tempo. Nós temos que estar em oração na presença do Senhor nosso Deus. Nós temos que buscar do Senhor revestimento do céu. Nós temos que buscar do Senhor a direção, meus irmãos, para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Nós temos também, meus irmãos, que vigiar, porque não vai adiantar nada, meus irmãos, se nós passar 1 hora de joelho no chão e depois, em 5 minutos, meus irmãos, que nós não vigiar, nós podemos perder 1 hora de oração, 2 horas de oração. Nós temos que estar vigilante, meus irmãos, o tempo todo nós temos que vigiar, porque o Senhor Jesus, no Getsêmani, meus irmãos, ali no momento da sua angústia, ele disse para os seus discípulos que era para os seus discípulos orar, mas também era para que eles venham vigiar, para que eles não entrassem em tentação. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que ora e aquele que vigia, nem em tentação ele vai entrar, porque ele vai estar vigilante, ele vai saber, meus irmãos, quando é algo que o nosso adversário está preparando contra a sua vida, quando ele está preparando algo contra a sua casa, contra a sua família. O homem de oração, a mulher de oração vai ter do Senhor a revelação. E o Espírito Santo do Senhor, meus irmãos, vai te mostrar, vai te direcionar, e você vai poder lutar com as armas espirituais e vai poder ter vitória. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ser conhecedor da palavra do Senhor nosso Deus. É por isso que nós temos, meus irmãos, que estar todo o tempo perseverando em oração, perseverando na palavra do Senhor nosso Deus, para que nós possamos, meus irmãos, entrar em batalhas espirituais e poder ter vitória. A palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, ela nos ensina como a lutar, ela nos ensina como nós vencer todos os dardos inflamados do maligno, tudo aquilo que o nosso adversário, meus irmãos, tem planejado, tem preparado contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Nós temos que buscar o Senhor nosso Deus, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. É isso que a palavra do Senhor nosso Deus vem dizendo para o nosso coração nesta noite, porque o dia mau, meus irmãos, pode chegar na casa de qualquer pessoa.
Todos nós, meus irmãos, que estamos aqui sobre esta terra, podemos, meus irmãos, enfrentar dias maus. Nós temos dias maravilhosos, nós temos muitas vitórias, nós temos muitas bênçãos conquistadas das mãos do Senhor nosso Deus. Mas também, meus irmãos, tem os dias maus. Quantas pessoas nesta noite, no momento da ministração desta palavra, não estão passando por dias maus, não estão passando por momentos de angústia, por momentos de desespero, por momentos de luta, de enfermidade dentro da sua casa, no meio da sua família. É os dias maus, meus irmãos, que a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo. Mas quando nós nos revestimos, meus irmãos, de toda a armadura de Deus, nós possamos resistir esse dia mau, nós possamos ter vitória, porque o nosso Deus, meus irmãos, é Deus de vitória. E tudo que o Senhor nos ensina dentro da palavra do Senhor, Ele nos ensina, meus irmãos, para que nós venhamos guerrear, para que nós venhamos lutar, para que nós possamos, meus irmãos, ter vitória nesta batalha, nesta luta, nós venhamos sair vencedor, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele nunca perdeu uma batalha e nem nunca vai perder. E é por isso que Ele nos ensina a lutar do jeito certo, meus irmãos. Está aqui a palavra do Senhor nosso Deus, revelada para o teu coração nesta noite. Você que está na brecha, meus irmãos, você que está lutando pela libertação da sua família, até mesmo você mesmo que está lutando pela sua libertação, que você deseja ser liberto dos vícios, que você deseja ter uma vida liberta, ser uma pessoa diferente. Aqui está a palavra do Senhor nosso Deus para o teu coração, te ensinando, meu irmão, minha irmã, como lutar do jeito certo, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que você possa guerrear, meus irmãos, contra o teu adversário, que é invisível, que está aí, meus irmãos, por trás dos vícios, está aí por trás das prostituição, tudo que não presta, meus irmãos, tudo aquilo que traz morte, contenda, destruição, o nosso adversário está por trás, e é com ele, meus irmãos, que nós estamos lutando. E para lutar com ele, meus irmãos, tem que ser com as armas espirituais. Então guarda nesta noite, meus irmãos, esta palavra dentro do teu coração. Medita nesta palavra, meus irmãos, e leia esta mensagem. Leia ela uma vez, leia duas, leia três, leia quantas vezes for necessário, para que você, meus irmãos, venha tomar posse desta palavra, para que você venha, meus irmãos, ver as armaduras que você tem que usar para poder vencer esta batalha, para que você venha sair desta peleja vitorioso e o nome do Senhor nosso Deus ser glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Nós temos que orar sim, meus irmãos, mas não é só oração. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque assim, meus irmãos, nós vamos conseguir vencer esta peleja, nós vamos conseguir ter vitória, nós vamos conseguir, meus irmãos, glorificar o nome do Senhor nosso Deus nesta batalha. Meus irmãos e minhas irmãs, é a palavra que o Espírito Santo do meu Senhor tem ministrado ao meu coração nesta noite, para todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui sobre esta terra e estão batalhando, meus irmãos. Todos nós que estamos aqui, nós estamos em batalha. Todos nós que estamos aqui sobre esta terra, nós estamos batalhando, meus irmãos. Nós estamos guerreando, e que nesta noite, esta palavra, meus irmãos, ela vai de encontro com a tua vida. Ela possa trazer para você aquilo que você estava precisando para poder guerrear do jeito certo, porque agora você sabe, meus irmãos, que a luta tua não é física, ela é espiritual. E para você vencer esta luta, meus irmãos, você tem que estar vestido com as armaduras de Deus, porque só assim, meus irmãos, você vai conseguir sair vitorioso desta batalha, e o nome do Senhor nosso Deus será glorificado, meus irmãos, na tua vida, dentro da tua casa e no meio da tua família. Guarda, meus irmãos, esta palavra
palavra nesta noite no teu coração. O desejo do meu coração, meus irmãos, é ver todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui no nosso canal, que estão batalhando, que estão enfrentando batalhas espirituais dentro da sua casa, no meio da sua família. Que vocês venham, meus irmãos, ter vitória nessas batalhas e que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado na tua vida, meus irmãos, e também através da tua vida. Então luta, meus irmãos, do jeito certo, com as armas do Senhor Jesus, que Ele entregou para nós, meus irmãos, para que nós possamos vencer todos os dardos inflamados do maligno, tudo aquilo que o nosso adversário, meus irmãos, lançar contra a tua vida, lançar contra a tua casa, lançar contra a tua família. Você vai poder rebater com a palavra do Senhor nosso Deus, que é a espada do Espírito. A palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, ela é fiel e poderosa. Conheça mais, meus irmãos, da palavra do Senhor nosso Deus, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Eu creio, porque o Senhor nosso Deus, meus irmãos, é quem peleja junto conosco, e Ele nunca perdeu uma peleja, meus irmãos, e nem nunca vai perder. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nesta noite, receba mais uma vez o meu abraço e o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal. E os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para estar conosco no nosso canal. Que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua casa, que o Senhor possa prosperar os teus caminhos, que todos os teus sonhos, meus irmãos, venham a ser realizados pelas mãos do Senhor nosso Deus. E querendo o Senhor, meus irmãos, se o meu Senhor, o meu Salvador me permitir, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a palavra do dia, e eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Que Deus te abençoe nesta noite, meus irmãos. Tenha uma noite ricamente abençoada pelas mãos do Senhor. Que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor nosso Deus guarde a tua casa e guarda a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, receba o meu abraço e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Ficam todos nesta noite na doce paz do Senhor Jesus.